Adão e Eva, então, quando decidiram se opor à vontade conhecida de Deus para eles naquela situação, eles perderam um privilégio super especial de um relacionamento livre com Deus, porque até então não havia o pecado se estabelecido. E a partir daí, então, sabemos que carregamos esse DNA da queda. O DNA do pecado vem na nossa natureza. Nós temos lá, espiritualmente falando, um cromossomazinho lá que tem suas combinações, chamada capacidade de pecar natural. E nós, com isso, perdemos algo que eu creio plenamente que havia no coração de Adão e Eva antes da queda. A capacidade de amar o Senhor. Pelo aquilo que Deus era, ou é. Daí, então, em diante, o ser humano, ele nasce com um potencial tremendo para dominar, para controlar, para mandar. Mas não nasce com potencial de amar. Do jeito que Deus quer que amemos, não nasce. E isso é bastante constrangedor. Eu estou passando dias de constrangimento, pensando, refletindo com vocês em 1 Coríntios 13. Que eu estou chegando em 51 anos e chegando com isso a uma conclusão horrorosa. Que eu achei realmente que eu sabia amar pessoas. E estou numa boa de uma crise. Entendo tremendamente quando o apóstolo Paulo diz que aquilo que faço é o que não... Como é que é? Aquilo que quero é o que não faço, e o que faço é o que não quero. Porque eu tenho convicção que ele queria amar aquelas pessoas plenamente como ele foi amado por Jesus. Uma das crises de Paulo, eu creio que deveria ser essa. Mas ele lutava dentro de si mesmo, talvez com sentimentos de vingança, sentimentos de ira pecaminosa. Que coisa! Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que ele se deparava com o amor de Deus o constrangia e o fazia voltar à direção que ele nunca deveria ter saído. E estamos pensando em amor. Eu gostaria muito que você baixasse a sua guarda no sentido de já sei tudo sobre esse assunto. Porque é muito provável que do jeito de Deus a gente não saiba não. Estejamos caminhando com luta. E se nós pudermos dizer ao final dessa série de 3 mensagens, essa é a segunda, que eu entendi o que é amor bíblico, estou numa luta tremenda para experimentar este amor todo dia, estaremos num lucro enorme espiritualmente falando. Semana passada nós vimos que não adianta nada. Sem o amor de Deus em Jesus, como diz a primeira sentença desse capítulo 13, se eu não tiver o amor de Deus em Jesus Cristo em minha vida, eu posso ter todos os dons espirituais usando a ilustração que Paulo usou para o contexto ali de Paulo aos Coríntios, da sua carta aos Coríntios. Eu posso ter os melhores dons espirituais, eu posso ser uma pessoa espiritualmente resolvida, mas aquilo que eu produzo, até mesmo no meio da igreja do Senhor, sem o amor do Senhor, sem o amor de Deus em mim, aquilo pode ser apenas um instrumento de ofensa. Eu posso estar ofendendo as pessoas, em vez de estar edificando as pessoas, levando as pessoas a ter aquele encontro gostoso com a vontade do Senhor, ter prazer na presença do Senhor. Eu posso estar ofendendo, usando meus dons de forma vaidosa, ou os dons do Senhor a partir da minha vida de forma vaidosa, orgulhosa, prepotente. Vimos também que sem o amor de Deus em Jesus Cristo, ainda que nós sejamos super inteligentes, que tenhamos toda a capacidade, todo o conhecimento, até mesmo
usar aquela fé do Senhor Jesus, né, que diz a ponto de mover montanhas. Olha, meu irmão, do ponto de vista de Deus e da eternidade, sem o amor de Deus em Jesus Cristo, isso não é nada. Vimos também que sem o amor de Deus em Jesus, mesmo que nós entreguemos a nossa vida, demos nosso corpo para ser queimado, sem o amor de Jesus, você não vai ter ganho nenhum com isso. Não vai sentir nenhum tipo de consolo. Porque se não for por causa do amor de Deus que você recebeu, naquele modelo que vimos semana passada, Deus decidiu em Jesus Cristo amar o indigno. Nós somos chamados, não é para fazer uma coisa extraordinária, não. Nós somos chamados apenas para reproduzir aquilo que Deus fez conosco, porque um dia eu era o indigno. Deus, quando decidiu amar o indigno, decidiu amar a mim. O indigno que não merecia de forma alguma que Cristo fosse à cruz e morresse por mim. Então o que Deus espera é que é por causa deste amor que eu recebi, que eu o pratique. Porque é dele a capacidade de amar como ele me amou. Sem isso, você pode ser o cara, o espiritual, o desembaraçado, o inteligente, o articulado. Não serve para nada. Nós precisamos do amor de Jesus para aquilo que produzimos, ou venhamos a produzir, tenha eco no céu, contribua com o reino. Hoje nós vamos continuar dos versos 4 a 7. Vamos pensar, e acredito que espero que entender um pouco melhor sobre como é que esse amor de Deus em Jesus Cristo, como é que ele funciona, como ele se relaciona com algumas áreas da nossa vida. O amor de Deus se relaciona com todas as áreas da nossa vida, mas em particular eu vou separar três. Três áreas para nós muito cotidianas. Eu creio que essas áreas são comuns a todos. Antes, vamos ler 1 Coríntios capítulo 13, versos do 4 ao 17, está aí na NVI no nosso slide, caso você não esteja com a sua NVI em mãos ou outra versão. Diz assim, vamos ler juntos? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo... Amém? Vamos orar. Bondoso e querido Deus, eu agradeço ao Senhor por cada querido irmão aqui nesta noite, pessoas que nos visitam. Eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra. Venha, ó Deus, através do Teu Santo Espírito, afetar a nossa vontade, o nosso ânimo. Mexer, ó Deus, talvez até mesmo com convicções que até aqui poderíamos ter, mas se não combinam com aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, mexe nisso também. Ajuda-nos a sair daqui mais capazes de Te servir melhor, Te honrar melhor. Eu te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. A pessoa que ama biblicamente, ela age de um jeito especial. A pessoa que ama biblicamente, ela faz ou não faz determinadas coisas por causa da transformação que ela está sofrendo em função deste amor de Jesus que a atingiu. Em função do amor que nos alcançou, esse inexplicável amor, nossas ações e reações, elas são diferentes, porque esse amor vai nos transformando todo dia. Eu, pensando aqui no pastor Jorge Matheson,
na sua crise, eu tive com duas histórias desse pastor diferentes. A mais verídica, acredito que é a que eu tive contato ainda há pouco. Que impacto que o amor de Jesus teve na sua vida, a ponto de a sua cegueira ser algo importante. Seguramente ele chorou por causa da sua cegueira. Mas o amor de Deus foi maior do que a sua cegueira, a ponto dele testemunhar desse amor num hino, que se canta desde o século XIX, ele é de 1870 e poucos. O amor de Deus nos afeta e mexe com as nossas decisões, com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. A gente recebe, quando entregamos nosso coração a Jesus, a gente recebe através do Espírito Santo essa extraordinária e inexplicável capacidade de nos relacionar com Ele mesmo, no padrão do amor dEle, e também nos capacita a nos relacionar entre nós no padrão de amor dEle. Então continua sendo Deus fazendo tudo. Eu apenas o alvo de um modelo de vida extraordinário. Depois que tive esse encontro com o Senhor Jesus. Esse amor de Deus em Jesus, ele se move, ele age. E Jesus é um exemplo tremendo desse amor. Ele nos dá exemplos muito perfeitos da ação desse amor. Se nós trocarmos nesse texto que lemos a palavra amor pelo nome de Jesus, nós veremos na prática como esse amor de Deus em Jesus Cristo se move. Como Jesus é um exemplo perfeito desse amor que age. Ficaria assim. Jesus é paciente. Jesus é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Jesus não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus nos dá na prática um exemplo extraordinário como esse amor se move. Porque isso aqui é Jesus praticando amor. Ele é paciente. Temos verbos aqui que expressam a ação, ligando essas virtudes a uma ação imediata do sujeito. Então ele está se movendo intensamente. Esse amor de Jesus é logo de cara definido. Ele é paciente e é bondoso. Esse padrão de amor de Deus em Jesus, repito, irmãos, nós recebemos essa capacidade, esta virtude espiritual quando fomos salvos. A capacidade de exercitar este padrão de amor de Jesus na nossa vida. Um amor que é paciente e é bondoso. E quando exercitamos este amor paciente e bondoso de Deus em nossa vida, que nos é expresso na própria vida de Jesus, a gente pode enfrentar o pecado, aquelas trevas horrorosas que existem dentro do nosso próprio coração e ao nosso redor. É o amor de Deus em Jesus Cristo que nos capacita a reagir às nossas próprias inclinações pecaminosas. Interessante que, nesse texto, é que nós vemos em duas palavras se definir o amor de Deus em Jesus. Ele é paciente e bondoso. Mas foram 5 negativas para dizer o que ele não é. Em 2 palavras, definiu-se de uma forma absurdamente abrangente o que é o amor de Deus. Paciente e bondoso, eu não sei você, mas eu preciso demais que o amor de Deus seja paciente comigo. E bondoso. Mas em 5 palavras, Paulo coloca para definir a quantidade de coisas que o amor de Deus em Jesus não é. Falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Primeiro vamos pensar em como que o amor de Deus em Jesus Cristo, como é que ele lida com o nosso pecado.
Como é que nós podemos lidar com este amor, usar este amor de Deus para se relacionar com o nosso pecado? Aí vão essas 5 negativas, que Paulo deixa, então, absolutamente claro, que o amor de Cristo, ele não se entrega, ele não se dá ao ciúme. Eu não vou entrar aqui em pequenas definições do que são esses textos, irmãos. Nós somos especialistas nisso. Como eu falei lá quando eu falei sobre o fruto do Espírito e obra da carne, não gastei muito tempo em obra da carne, nós somos campeões de obra da carne. Nós temos que nos exercitar em aprender o fruto do Espírito. Não vou ficar aqui mastigando que esse ciúme, você sabe que é um ciúme danoso. O mal que esse troço faz. O amor de Deus em Jesus Cristo, ele não se entrega a vaidade, a arrogância, da vanglória. Muito pelo contrário. Ao orgulho. O amor de Jesus Cristo, ele não maltrata. Aquela ideia, né? Não, eu amo, mas vou deixar ele se quebrar para ver se ele aprende. Quase com a babinha caindo assim na cantinha. Para não falar veneno, né? Deixa a babinha ficar mais leve. E o ponto principal, que francamente é a minha maior luta. O amor de Jesus Cristo, ele não é egoísta. Irmãos, o que mais nos impede de tornar aquilo que cremos em verdades vividas é egoísmo. Particularmente em relação ao amor, nada mais prático do que eu dizer com a minha boca que eu amo, mas não reagir proporcionalmente porque o meu egoísmo é maior do que aquilo que eu intelectualmente creio como amor. As paixões, aí voltamos lá na mensagem da idolatria. Nossas paixões pelo nosso conforto, pelo nosso sono, pela nossa cama, pela nossa televisão, pelo marido, pelo filho, pela casa. Um monte de coisas que a gente coloca no lugar de servir o outro. Você quer servir o outro. Você sabe, você entende o amor de Jesus e crê nele. Mas o egoísmo é o inimigo público número 1 das nossas reações de amor. Eu sofro barbaramente com isso, para minha vergonha. Então, sem dúvida alguma, o amor de Cristo, ele não usa essas coisas como ferramentas. Essas são atitudes comuns para a gente, para o ser humano. Jesus nunca fez isso, fez uso disso na prática do seu amor. Nem nas maiores pressões e provocações que ele passou no seu ministério público, naqueles momentos que antecederam a cruz. Aí você pode pensar, mas pastor, você não está dando uma referência muito forte, não? Jesus, o amor de Jesus. Já falei e repito, para botar um texto bíblico para ajudar, 1 João capítulo 4, verso 19, diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então isso não é natural nosso mesmo, nosso é o contrário, nosso é o egoísmo, o orgulho, a vanglória, o ciúme. Isso é que é natural nosso. Nós só somos capazes de expressar este padrão, este modelo de amor, porque ele nos deu um modelo tremendo na nossa própria vida. Lembra? Eu e você fomos os indignos atingidos por este amor que hoje nós somos chamados a exercitar. Porque sabemos que se temos o Espírito de Deus em nossa vida, nós temos a capacidade de amar dele. Jesus nos ensina um caminho, aquilo que eu vou chamar de caminho do amor. Eu creio que esse caminho do amor que Jesus apresenta para a gente, ele é para nós, é para eu aprender, é o jeito dele de amar. Aqui no contexto, vocês devem lembrar que eu falei semana passada que esse capítulo 13 está dentro de um contexto que liga o capítulo 12 e o 14. Esses dois capítulos estão muito ligados ao motivo, ao propósito desse capítulo 13, de forma indireta ou direta, mas eles estão ligados. Porque a gente vê esse negócio de inveja, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, lá na igreja de Corinto, que motivou o capítulo 13. E o detalhe aqui é que os pecados da igreja de Corinto, eles se repetem grandemente na nossa realidade de vida hoje. Muito. Pessoas
se incomodam com o sucesso da outra, se ressentem da outra estar indo bem, se ressentem das bênçãos que o outro está recebendo, ficam sentidos, meio ofendidos com o dom espiritual, talvez que o outro tenha e eu não tenho. Era o problema da igreja de Corinto lá. Aí fica com o seu coração enciumado, ensoberbado. E tem tudo para servir, para abençoar, mas fica impedido pelo egoísmo dos seus interesses. Pessoas ficam insatisfeitas com o que tem. O outro teve mais oportunidade do que ele, a pessoa quase morre por dentro porque não teve a oportunidade que o outro teve. Era o problema da igreja de Corinto. Competem para conquistar mais espaço e sem grandes escrúpulos. É daí que nascem os grupinhos, as fofocas, as maledicências, as intrigas, porque eu quero me sentir maior e melhor do que o outro. E estou falando aqui da igreja de Corinto. Coisas perfeitamente possíveis aqui, entre nós. Mas Jesus é diferente. Paulo está dizendo para aquela gente lá e para nós: gente, Jesus é diferente. O amor de Jesus que vocês receberam é diferente. Ele não se alegra com essas coisas, ele não se entrega a essas porcariadas. Ele se alegra com o crescimento do outro. Ele se alegra com o sucesso do outro. Ele se alegra que o outro esteja feliz. Ele encoraja as pessoas. Ele encoraja para que elas prossigam, que elas continuem crescendo, com sabedoria, com sensibilidade, sem desprezar, sem desconsiderar as pessoas. O amor de Jesus tem esse poder maravilhoso de levantar o cansado, de encorajar o abatido. Agora, eu, portador deste amor, quando sou instrumento para derrubar o cansado, ele já está quase caindo, eu vou lá e dou uma pisadinha só para acabar de desmoronar. Não é possível que eu já tenha recebido este amor. Então eu vejo que nós somos capacitados, sim, com o amor de Jesus, quando ele está ativo na nossa vida, a lidar com o nosso próprio pecado, porque nós temos esse potencial aqui para derrubar o cansado, em vez de encorajar o cansado. Jesus nunca precisou fazer propaganda do seu ministério, nem se gabar dele. E era Deus, hein? Podia. Você não vê isso em lugar nenhum. Se gabando de que ele era o Filho de Deus, o Rei, agora eu curei. Coloca lá no jornal da Jerusalém, ou da Galileia que eu curei. A gente não vê isso. Na verdade, a gente vê até o contrário. As declarações de pessoas exageradas, quase um testemunho sensacionalista de como Deus está me usando. Já ouviram isso da boca dele? Como é que Deus está me usando? Nem Jesus fez isso. O que a gente mais ouve são esses testemunhos sensacionalistas, que na verdade a maior parte do tempo promovem muito mais uma dúvida do que uma confiança na aprovação de Deus para a sua vida. Porque se eu tenho convicção do que Deus é que está fazendo na minha vida, a minha vida sozinha ela vai impactar quem tiver que impactar. Eu não preciso fazer sensacionalismo nem exageros da obra do Senhor em mim, porque eu continuo sendo o indigno que foi atingido por um amor inexplicável. Irmãos, o amor de Jesus, ele não se envaidece. Muito pelo contrário. Jesus não demonstrou interesse nenhum em receber reconhecimento. Interesse nenhum. Muito menos exigir os seus direitos, que nós gostamos a beça disso, né? Como nós gostamos de exigir. Eu tenho direito. Jesus nunca exigiu direitos. No amor de Jesus não há lugar para briga por direitos. Não há lugar. No amor de Deus não há lugar para invejar os irmãos. Não tem espaço, de jeito nenhum. Tratar seus irmãos de maneira desrespeitosa. Tratar seus irmãos de maneira grosseira. Esse amor de Deus, de alguma forma, ele nos faz olhar para fora da gente. Não me pede para explicar isso não, é grande demais para o meu vocabulário.
para encontrar palavras para explicar o amor que me faz olhar para fora de mim, porque eu sei explicar o amor que faz eu olhar só para mim. Esse eu sei. Sou campeão no amor que olha só para o meu umbigo. Agora, esse amor de Deus que me faz olhar para fora de mim, é coisa do Espírito Santo. É grande. Isso vai fazer com que eu identifique as necessidades dos outros. E ore, e me importe, e me envolva, seja da maneira que for. Então, esse amor que é definido como paciente e bondoso, ele vai nos capacitar, sim, sem dúvida alguma, a enfrentar nosso próprio pecado, esses que mencionei, apenas alguns deles, né? Mas ele também vai nos ajudar a lidar com o pecado dos outros. O amor de Jesus vai nos ajudar a lidar com o nosso próprio pecado, mas ele vai também me ajudar, ou nos ajudar também a lidar com o pecado dos outros. Isso não é mole, nem um pouco. Paulo fala de 3 formas ou 3 maneiras que nós podemos facilmente permitir que o pecado das outras pessoas nos levem a não exercitar o amor de Deus. Primeira maneira que pode nos atrapalhar a não exercitar o amor de Deus, que o pecado do outro pode me fazer com que eu não aplique o amor de Deus que tenho, é naquelas pessoas que nos provocam. Você tem alguém que te provoca? É difícil a gente não ter alguém que não provoque na gente, né, gente? Se tem algo que nos faz parar de exercitar o amor de Deus por nós, um pecado no outro, que faz com que eu pare de exercitar o amor de Jesus, é aquela pessoa que me cutuca. Simplesmente ela me provoca. Talvez isso não seja nem intencionalmente, mas é constante. É aquela coisinha, aquele pinga-gota que fica ali te apurrinhando. É extremamente fácil a gente usar essas situações ou pessoas, ou acusar essas pessoas pela nossa raiva. Eu estou assim, estou com raiva por causa dela, por causa dele. Aí parece então que eu nem preciso mais da cruz. Para que pecado, Jesus, nada? Eu estou com raiva por causa dele. Então é ele que tem que morrer. Como a gente faz isso, gente? É um absurdo. Em vez da gente enfrentar honestamente a realidade desse nosso ressentimento pecaminoso, a gente muito rapidamente abandona esse negócio de amor de Jesus e diz que eu estou com raiva, vontade de matar por causa dele. E não assume que o amor, essa falta de amor de Jesus é que está me afogando. Aí mais uma vez a gente vê o caminho do amor que Jesus pratica. A paciência que Jesus teve com os discípulos foi um negócio impressionante, irmãos. O meu trabalho de graduação lá no bacharelado foi nessa direção. Eu peguei o perfil dos discípulos e tracei um perfil, um estereótipo de cada um para trabalhar a ideia do discipulado. Irmãos, os caras eram da pesada. Mas ô 12 encrenca que Jesus arrumou. Mas cada um tinha um jeito estranho e características, capacidades, inclinações diferentes. Jesus teve uma paciência enorme a ponto de chegar lá no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 1. Jesus diz assim: eu amei todos os 12 até o fim. Não diz eu perdi a paciência porque eles eram uns nós cegos. Não. Eu dei bronca, eu chamei na conversa, eu disciplinei, disse até para Pedro: ó Pedro, sai de pé de mim, ô diabo. Mas eu amei Pedro até o fim. Eu apertei o que tinha que apertar. Eu discipulei, eu ensinei, eu corrigi. Mas eu amei até o fim, cheio de paciência e bondade. Esse é o caminho do amor que Jesus nos ensina. Irmãos, se nós realmente amarmos alguém desse jeito que Jesus nos amou e amou seus discípulos, a gente vai ver muito do que aquela pessoa que nos ofendeu pode ser.
Se a gente amar de verdade, a gente vai olhar para essa pessoa que nos ofende, e em vez de ver apenas aquilo que está gritando, saltando aos olhos, a gente vai ver através do amor de Jesus aquilo que aquela pessoa pode ser ainda. Mas se eu já mato ela no meu coração porque eu não exercitei o amor de Jesus, acabou. Mas se eu olho para aquela pessoa que está me angustiando, mas olho para ela através das lentes do amor de Jesus, eu vou enxergar o que ela pode ser quando transformada pelo amor que está me transformando. Muda tudo, a gente passa a ter esperança. Em vez de ficar só olhando para a pessoa e vendo os cacoetes ruins, vendo os fracassos, vendo os maus hábitos, só vendo o que não traz esperança, se eu conseguir olhar para aquela pessoa que me aflige através das lentes do amor de Jesus, eu vou ver o que ela pode ser e vou ter esperança. Amém, irmãos? Isso é para a gente, isso não é para ficar só para a gente entender como 2 e 2 são 4, não. Isso é para a gente botar para funcionar. Vimos então nesse projeto aqui de usar o amor de Deus em Jesus para lidar com o pecado dos outros, vimos essa realidade daqueles que nos provocam, e depois vamos ver como lidar com o mal que há nos outros. As pessoas não somente pecam contra nós, as pessoas são más também, como eu também sou. A minha maldade pode estar aplacada pela graça de Deus que já me atingiu, mas o meu potencial para o mal é terrível. Como o amor de Cristo pode me capacitar a lidar com o mal nos outros? Da mesma maneira que nós pecamos, os outros crentes também pecam. É uma descoberta complicada, né, essa de a gente descobrir que a pessoa que a gente ama, gosta muito, aquele carinho e tal, descobrir que ele peca. Uma das coisas mais difíceis que foi para mim foi descobrir que meus filhos pecam. Foi para vocês, pais? É uma sensação horrorosa, né? Eu cresci, a gente cuidou, ensinou e tal, aí de repente descobre que teu filho peca. Dá uma vontade de se jogar no chão e rolar e não para de rolar. O fato é que da mesma maneira que a gente peca, os outros pecam. E é possível que a gente esteja sofrendo em resultado disso. Direto ou indiretamente, alguém, por ser pecador, está me fazendo mal. Aí a gente corre um enorme risco, um perigo, de nos alegrar com o fracasso daquele que pecou contra nós. Tomara que ele se dê muito mal. A gente começa a desejar que o outro fracasse. Eu acho que eu não preciso nem dizer que isso tem nada a ver com o amor de Jesus, né? A gente faz listinha do fracasso do outro para mostrar para Jesus. Jesus, tu está vendo? Aqui, ó, estou enumerando, ó, caso o senhor perca a conta, aqui, ó, a listinha de pecado dele, ó. Que perigo! Como isso é poderoso para me impedir de vivenciar a grandeza do amor de Jesus. Mas há um perigo maior ainda, que vem no versículo 5. Há uma sentença no versículo 5 que diz que o amor de Deus em Jesus Cristo, ele não guarda rancor. Aí pegou, hein? Ele não guarda rancor. Ou seja, esse amor de Deus em Jesus Cristo, além de ele te capacitar a perdoar, ele não mantém um registro das coisas ditas ou feitas contra nós. Não mantém aquela listinha maldita que eu acabei de citar aqui. Irmãos, guardar rancor é o inverso do amor de Jesus. Anda na contramão do amor de Jesus. O amor de Jesus deseja ver as pessoas quebrantadas, mas em pé. Arrependidas, mas prosseguindo, crescendo. O amor de Deus em Jesus Cristo, ele se entristece. Ele se abate quando aquela pessoa é derrotada. Uma sentença que nós conhecemos bem, se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Isso aqui fica bonitinho, né? Mas é uma das coisas mais difíceis da vida. Mas essa é uma característica do amor de Jesus. Ele não fica guardando na manga
rancor para usar como ferramenta de ferimento, para ferir o outro, enquanto ele não responde ao meu amor da maneira que me interessa. Uma observação importante que eu quero fazer e quero que você preste muita atenção, espero que esteja prestando atenção já há alguns minutos. O rancoroso, ele tende também a ser fofoqueiro. O rancoroso, o que faz listinhas do outro, o que o outro fez contra mim, como se ele não fosse capaz de fazer igual ou pior. Vimos um pouco disso na reunião dos casados. Aquela pessoa que não consegue, diz que não consegue perdoar, é porque tem no fundinho do coração aquele sentimento de que eu nunca faria isso. Se julga boa beça. Mas Jesus não morreu pelos bons não, viu? Jesus morreu pelos pecadores incapazes de resolver seu problema de pecado. Mas aquele que faz listinha e guarda rancor, ele precisa de ser fofoqueiro para sustentar o seu ranço. Irmãos, o amor bíblico, o amor de Jesus, ele não se entrega à fofoca, porque a fofoca denigre, o amor de Jesus levanta. A fofoca ridiculariza, diminui, ofende. E o amor de Jesus confronta o pecador, mas o capacita e o encoraja para continuar na luta. Uma das coisas complicadas que o amor de Jesus, além de não se entregar à fofoca, sobretudo naquele disfarce de compartilhar, eu vou compartilhar um motivo de oração. Aí naquela carapaça de espiritualidade, você vai rancorosamente, promove uma bruta de uma fofoca de uma coisa que você não sabe nem se é certo ou se é errado. Apenas de alguma forma aquilo está te afetando. Porque o teu coração está carregado de rancor. O complicado disso é porque a gente com isso também não é consolado, porque o amor de Deus em Jesus Cristo, que vem morar na vida da gente quando rendemos nossa vida ao Senhor, nosso Salvador, ele consola. O amor de Deus em Jesus Cristo, ele é abraçador. Ele é consolador, encorajador. E quando o rancor toma o lugar do amor, eu só consigo experimentar a amargura. Mesmo conhecendo Jesus, mesmo sabendo um monte de texto bíblico de cor, mesmo vindo à igreja, se o rancor é maior do que o amor de Jesus, e se a fofoca é a amiguinha íntima desse rancor, tem que parar e confessar pecado, chorar aos pés do Senhor e começar de novo. Porque o amor dele é tão grande que ele vai em direção do indigno e diz, tem perdão para você. Mas precisa chegar nesse ponto. Antes disso, não vai funcionar. Interessante, em 1 Pedro capítulo 4, verso 8, diz que o amor, ele cobre multidão de pecado. O amor de Deus em Jesus Cristo. Não essas porcarias de novela que a gente fica vendo, alguns ficam vendo em casa, não. É esse padrão de amor inexplicável de Jesus. Ele cobre multidão de pecados. Isso é maravilhoso, lembrar disso. Então, esse amor que é definido como paciente e bondoso, ele nos capacita a enfrentar nosso próprio pecado. Vocês vão lembrar do outro? Ele nos capacita a enfrentar o pecado do outro. E para a gente acabar, esse amor de Jesus, ele também nos capacita para os dias difíceis. Eu não sei vocês, mas de vez em quando vem uns dias difíceis a beça para mim. Vem para vocês também? Dias difíceis? Esse amor de Deus em Jesus Cristo, ele nos capacita para os dias difíceis. Olha que coisa espetacular. 4 vezes, o apóstolo Paulo fala, inspirado pelo Espírito Santo, que o amor de Deus em Jesus Cristo tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós precisamos disso. Eu preciso barbaramente dessas capacidades do amor de Deus em Jesus Cristo. Esse amor, meus irmãos, não é uma qualidade humana.
Não vai dar para você desfrutar dessas verdades espirituais sem se derramar diante do Senhor. Senhor, eu sou um pecador miserável, descarado. Eu preciso que o Senhor venha e me atinja com esse inexplicável amor, para que o meu pecado, eu seja aliviado do fardo do meu pecado. Que o meu pecado seja colocado sobre a tua cruz, e então perdoado, eu esteja liberto e capacitado pelo teu amor a experimentar essas verdades. Porque o teu amor em mim, ele vai me capacitar. Não vou ficar livre do sofrimento, não, mas ele vai me capacitar a sofrer direito. Estou nesse mundo, não vou conseguir ficar aqui sem ter problemas. Mas eu vou ter uma capacidade sobrenatural de Deus para lidar com a dor. Ele crê, ele espera, ele suporta. Isso é extraordinário, irmãos. Isso não é qualidade humana, isso é dom de Deus. Nas muitas circunstâncias do nosso dia a dia, somente o amor de Deus em Jesus Cristo, esse amor divino, que nos capacita, irmãos, a sofrer, a crer, a esperar e a suportar. Senão aquela palavrinha, que eu tenho um problema grave com essa palavra. Depois que Cristo me alcançou e que tenho podido experimentar as verdades desse amor, que como vimos aqui, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, é incompatível com a realidade do amor de Jesus que habita em nós, a palavra é desesperado. É incompatível. Já falei isso outras vezes, estou repetindo. A palavra desespero não é compatível com aquela pessoa que já foi atingida por esse inexplicável amor. O amor de Deus veio ao encontro daquele que nada merece. Tirou ele desta condição e o colocou na condição de filho, de herdeiro, perdoado e habitado pelo Espírito Santo. Eu posso ainda dizer, fico desesperado? Só se eu não experimentei ainda esse amor. Eu não estou dizendo que acabaram os problemas, irmãos, repito. Mas desesperado significa sem uma gota de esperança. Se eu não tenho mais esperança, eu também não tenho o amor de Jesus. Então joga essa palavra fora. Amém? O fato é que dia a dia, Deus está esculpindo em nós, de uma forma muito carinhosa, a imagem do seu Filho Jesus. Estamos indo de glória em glória até a estatura de Cristo. Estamos sendo moldados para este encontro que teremos em breve com o Senhor Jesus nos ares. Esse é um processo de amor. Mas, se a madeira que é talhada pelo formão do carpinteiro gritasse quando o carpinteiro bate no lugar certo, da forma certa, com a força certa, quando bate na madeira para poder entalhar as formas que ela precisa ter, se a madeira gritasse, ia ser uma gritaria louca, né, irmãos? Ai! 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 Não ia ser assim? Mas depois de pronto, todo mundo quer obra-prima, né? É assim que Deus vai nos talhando. É assim que Deus vai nos esculpindo a imagem do seu Filho. Isso nós vamos certamente ter momentos de lutas, de alegrias, mas este amor de Deus, ele nos capacita de forma extraordinária a passar pelo que tiver que passar. Tudo sofre, crê, espera, suporta. Isso é extraordinário. Só o amor, ou somente o nosso amor por Deus, amor esse despertado pelo amor dele por nós, essa realidade do amor que recebemos nos fazendo amá-lo e experimentá-lo no nosso dia a dia. Somente este nível de amor pode manter a nossa fé, pode manter nossas convicções e esperanças vivas, pode nos manter debaixo da segurança de que Deus está absolutamente no controle da nossa vida dia a dia, porque a gente, por mais que, como o pastor George Matheson, mesmo cego, atrapalhando o próprio ministério humanamente falando, como escritor, como pastor, como pregador, ele percebeu que nada era
nem a sua cegueira era maior do que o amor de Deus que ele recebeu. Coisa para a gente pensar agora, irmãos. Certamente você tem seus problemas. Algum deles é maior do que o amor de Deus por Jesus, por você? Pensa bem. Alguma coisa que você já fez, ou pensou, ou está fazendo, é maior do que o amor de Deus por você? Se a tua resposta for não, pastor, não é, então, meu querido irmão, deixa Deus transformar a tua vida em algo útil, prazeroso para a obra e para o reino dele. Porque nada é maior do que o amor de Deus em Cristo Jesus. Amém? Verdades maravilhosas. A gente precisa lembrar, precisamos lembrar, que não nos é pedido nada, de forma alguma, em relação ao amor, que não tenha sido plenamente experimentado por Jesus. Pensa comigo. Jesus nos ama todo dia, porque nós lançamos sobre ele cada coisa tão horrorosa que a gente é capaz de fazer. Todo dia a gente peca deliberadamente, joga sobre a cruz nossos pecados, e está lá Jesus pronto para perdoar o arrependido. Todo dia Jesus te ama com o amor de Deus. Todo dia Jesus nos ama aguardando que a fé que foi implantada em nós, quando entregamos nossa vida a Ele como Senhor de nossas vidas, que essa fé frutifique. Todos os dias Jesus nos ama aguardando o crescimento, o amadurecimento da nossa fé. Todo dia Jesus nos ama suportando, na verdade. Os efeitos da cruz se renovam o tempo todo, porque Ele foi para lá, para a cruz, suportando aquelas dores terríveis em nosso lugar. A gente, quando peca, é como se nós estivéssemos recolocando Jesus na cruz. Quando nos arrependemos, a gente recebe os efeitos de Cristo ter ido para a cruz pelos nossos pecados. Somos atingidos pelo amor de Jesus o tempo todo. Então não nos está sendo pedido nada que não possamos fazer, porque se já entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, nós temos o Espírito de Deus que nos capacita a amar do jeito que Jesus nos amou. Vamos ficar de pé. Eu quero orar. Queria muito que você estivesse encorajado, muito renovado, com este amor que nos foi dado pela graça de Deus em Jesus Cristo. Quando a gente percebe esse amor, que nós temos esse amor, as coisas continuam talvez difíceis amanhã no trabalho, os desafios domésticos, as lutas de escola, colégio, familiares. Mas quando a gente percebe, entende que esse amor nos foi dado pela graça de Deus, a gente começa a ver que as coisas são possíveis. Que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jesus mostra para a gente que o amor dele é capaz de renovar nossa fé, nosso ânimo, nossa esperança. Que as coisas, por mais difíceis que sejam, o poder que há no amor de Deus em Jesus pode me fazer olhar para aquela pessoa que está me perturbando, mas eu consigo ver nela o que ela pode vir a ser ainda. E aí o amor de Jesus cresce no meu coração. E eu fico cheio de esperança em vez de ira. Eu fico cheio de coragem em vez de amargura. Muda tudo. É como um jardim. Nosso coração, cheio do amor de Jesus, é como um belo jardim, dando flores. Flores. A gente precisa buscar isso. Somente o amor de Jesus em nós pode nos sustentar e nos transformar todos os dias nas pessoas, na igreja que Ele quer que nós sejamos. Amém? Vamos orar. Deus amado, muito, muito obrigado. Muito obrigado por esta visão tão gloriosa e tão mensurável do Teu amor. A gente experimenta todo dia o Teu amor. A gente não para pensar nisso. Mas a gente experimenta incansavelmente todo dia o Teu amor. Ajuda-nos a não permitir mais que essas coisas passem, essa verdade espiritual tão gloriosa passe em branco na nossa vida. Nós precisamos do Teu amor para ter esperança, para crer, para confiar, para tudo suportar. Nós precisamos
desse padrão de amor que nos foi dado em Cristo Jesus. Ó Deus Santo, nos ajuda, nos capacita. O Senhor sabe, ó Pai, os desafios de cada um aqui, desafios pessoais, familiares, trabalho, enfim. Seja o teu amor, ó Pai, pela ação soberana do teu Espírito Santo, a grande mola